compreensão, porque é cenário de guerra e vai exigir medidas de pós-guerra. Então, a partir disso, né, dessa maior catástrofe climática, a gente tem falado do Plano Marshall. Me desculpem o nome, tá? Vai ter um outro nome que a gente vai dar para esse plano de reconstrução brasileiro. Vamos achar o nome, mas é para dar consciência, porque é o seguinte, o Marshall é do pós-guerra que a gente conhece. Vamos achar o nome, nós vamos achar o nome para isso. Mas o importante é para dar consciência de que vai ser cenário de pós-guerra. Tá? Essa reconstrução vai exigir, né, ter uma autoridade para a emergência climática e a gente vai ter que atuar em duas frentes: assistência, restabelecimento, reconstrução e a prevenção e a resiliência climática, para trazer para um nível de robustez jamais antes visto. O diagnóstico nem ele tem e ninguém tem por enquanto. A gente tem muitas cidades ainda debaixo d'água, né, Reinaldo? Ainda nem se sabe. Se eu não fosse eu, não faria a observação que eu vou fazer. Mas eu sou eu faço observação, eu não tenho medo de comprar briga nem no meio da tempestade. Esse jeitinho do Eduardo Leite de falar em plano Marshall e meio pedir desculpa para o Lula, como a dizer, olha, eu sou uma pessoa que fala em plano Marshall, mas desculpe, fica um pouco a sugestão de que o presidente talvez não saiba direito o que foi o plano Marshall, e ele sim. É compatível com a primeira manifestação dele, que foi cobrar o Lula via internet. É preciso, realmente, governador, é preciso que o senhor se dê conta da gravidade da situação para parar de fazer firula como essa daí. Não estou dizendo que o senhor não está preocupado, não, o senhor está. Mas esse é um comportamentozinho muito michuruca nesse particular. E de fato não cabe o nome Plano Marshall. Não cabe o nome Plano Marshall. O Plano Marshall é um plano de reconstrução de um país reconstruindo um continente, né? Agora aqui não, nós temos de ser um plano com dinheiro brasileiro reconstruindo o Brasil. O senhor se dá conta da absoluta diferença? Absoluta diferença. É dinheiro do Brasil reconstruindo o Brasil. Por exemplo, a PEC da transição era dinheiro do Brasil reconstruindo o Brasil, governador. Reconstruindo Minha Casa Minha Vida, com a qual o Bolsonaro havia acabado. Reconstruindo a farmácia popular, com a qual o Bolsonaro havia acabado. Não é? Então, é dinheiro daqui. É dinheiro daqui que vai ter que mexer com a questão fiscal. E o senhor foi um dos críticos da PEC da transição. Né? Então, que quando tem a catástrofe, quando a catástrofe é no rio da nossa aldeia, ou nos rios da nossa aldeia, e essa aldeia é tão grande, e o drama é tão... Eu estou citando Fernando Pessoa, e o drama é tão brutal, então aí vem esse negócio. Né? Sim, vai ter que ser criada essa autoridade. Como o dinheiro é federal, inclusive tem que ser autoridade federal, junto com a autoridade estadual, evidentemente. Agora, não faça mais isso. Eu sei que a sua base é bolsonarista, eu sei que a sua base é antilulista, mas agora o Lula está fazendo tudo o que está ao seu alcance, o governo federal também. Vamos parar com isso. De fato, é preciso deixar as diferenças de lado. Inclusive essas que pretendem sugerir uma certa superioridade intelectual que de resto é falsa. O mundo inteiro sabe quem é o Lula, pouca gente sabe no mundo quem é o senhor. Então vamos com calma. Eu poderia não falar isso? Poderia, mas eu falo, porque senão não sou eu. Quando diante de uma coisa irritante como essa. Ô, Reinaldo, olhando para esse plano de reconstrução e a ajuda, né, que tem que vir de todos os lados, você falou aí sobre o Estado, o governo federal, a atuação, claro, fortíssima do governo federal, mas é preciso também, quando a gente está falando sobre essa disputa de verbas, e o legislativo, e as emendas parlamentares, um orçamento como esse de reconstrução, ele também não tem que olhar por aí? Até conversando com o senador Hamilton Mourão, e ele falou, todo mundo tem que colocar a mão no bolso, inclusive dentro das emendas parlamentares, ele defendeu isso aqui. Como é que você vê essa divisão aí desses valores, de quanto tem que ser um fundo desse, de onde deve vir esse dinheiro? Começo fazendo uma pergunta ao senador Mourão. Quanto que ele tinha indicado das emendas dele para a questão climática ou para os pobres do Rio Grande do Sul?
Ele falou que tinha indicado 3 milhões de reais, foi o que ele falou na entrevista, e que ele direcionou esse dinheiro à Defesa Civil do Estado e ao Corpo de Bombeiros, ainda diante da tragédia anterior, que não foi nessa mesma proporção, mas ele disse que tinha liberado esse valor das emendas individuais dele para ajudar a Defesa Civil do Estado e o Corpo de Bombeiros. Isso foi o que ele disse ao vivo para a gente. Tá, eu vou ver depois. Está dizendo, nesse momento, acredito. É claro que eu acho que todos os parlamentares, esse parlamento tem 53 bilhões em emendas. Agora já não tem mais 53 bilhões, mas ainda sobra muito dinheiro, né, de emenda. Eu preciso ver, sim, uma parte tem que ir para o Rio Grande do Sul, né? Uma parte tem que ir para os pobres do Nordeste, que aí padecem de outro modo. Uma parte tem que ir para os pobres das periferias das cidades, que aí padecem de outro modo. Eu acho, tomara que ao menos haja uma mudança de padrão moral. Eu não acredito nisso, tá? Eu estou fazendo voto, mas eu não acredito. Na extrema-direita brasileira, né? E passe a reconhecer a necessidade de fato, atender os pobres e, de fato, atender as catástrofes e, de fato, atender a miséria, mas não só quando ela acontece tudo em 15 dias. A gente tem a tragédia social que vai acontecendo aos poucos. E fica parecendo que aqueles que querem atender a isso só estão ocupados em tentar fraudar a lei fiscal, como diria certa senhora ao atuar contra o reajuste real do salário mínimo, por exemplo. O que uma coisa tem a ver com outra? Tem. É que é muito fácil a adesão moral diante de uma catástrofe, como nós vemos agora. Se a gente não pensar isso e não disser isso, a gente só fica fazendo adjetivos de compadecimento. É muito fácil achar as palavras e aderir à pregação da correção da catástrofe, quando ela é tão monumental e quando ela nos toma e toma o país de maneira tão avassaladora. Mas nós temos a tragédia de todos os dias nesse país também, que pede intervenção. E essa intervenção tem que ser feita. Aliás, né? A questão da emergência climática no Rio Grande do Sul sempre foi muito complicada. Porque os senhores de terra dali não condescendem e não condescendiam com a questão da emergência climática. Pergunte qual era a popularidade da Marina Silva entre os proprietários gaúchos de terra, ou do próprio Lula. O Reinaldo está dizendo, em última instância, o bem feito. Não, de maneira nenhuma. Porque quem mais está se ferrando são os pobres, como sempre. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não existe lado bom da tragédia. Mas é preciso aprender com ela. Não é? É preciso aprender com ela. Então, espero que os parlamentares façam a coisa certa ao votar a questão. Não é só a emenda não resolve. É tanto dinheiro que vai precisar ali, a emenda é importante, mas não resolve. Vai ter que ter um regime fiscal especial. Vai ter que ter um regime fiscal. E isso vai ter que ser desenhado. Isso vai ter que ser desenhado no Congresso. E o resto do país não vai parar por causa do Rio Grande do Sul. Então tem que continuar o atendimento a essas outras políticas públicas. Vai ter que ter reconstrução de casas no Rio Grande do Sul.
vai reconstruir casa nos mesmos lugares que encheram e que podem encher de novo? Tanto quanto possível, não. Será onde? Então, o troço é monumental. Mas não é plano Marshall. O plano Marshall é um dinheiro dos outros, de terceiros, que foi atender a Europa, num contexto de pós-guerra e de início de Guerra Fria. Né? Isso foi o plano Marshall. Aqui tem que ser um plano do Brasil com dinheiro do Brasil. O Reinaldo, além do plano de reconstrução, que é esse que a gente está tocando aqui,